Vamos começar com a primeira pergunta. Vicente Lopes, do Rio de Janeiro, ele pergunta assim: por que Deus permite a existência da fome e da pobreza se temos a possibilidade de criar tantos recursos para a sobrevivência de todos? Muito obrigado ao nosso irmão Vicente Lopes, do Rio de Janeiro, pela questão proposta. Nós primeiro vamos pensar sobre essa permissão. Para muitos pode parecer assim que seja desumano. Mas Jesus, antes de tudo, Deus, antes de tudo, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Como é que nós progredimos, nós crescemos em todos os sentidos? Quando nós passamos a fazer escolhas corretas, escolhas certas. Então, isso nos leva a entender que nós temos os recursos em abundância na terra. Por quê? Porque Deus, sendo Pai, sendo bom, Ele criou todos os recursos necessários para a nossa vida, viver com dignidade aqui na terra. E nós precisamos, assim, aplicar essa liberdade de escolha a partir desse conhecimento das competências espirituais que Deus instituiu ao criar tanta riqueza. Existe a fórmula urgentíssima de Jesus, a fórmula urgentíssima do Cristo, como assim definiu o nosso irmão, saudoso irmão Alziro Zarur. O nosso irmão Paiva a intitula também como a fórmula urgentíssima econômica do Cristo. Isso que está lá no Evangelho do Cristo, segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, em que Jesus nos ensina a buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais nos serão acrescentadas. Então, nesta fórmula urgentíssima econômica de Jesus, está toda a competência de Deus que Ele transfere para nós. Basta que usemos de forma devida, de forma responsável essa liberdade para encontrar o nosso papel que nós precisamos desempenhar aqui na Terra, o nosso papel espiritual e, consequentemente, iluminado dessa forma, compreendendo que, antes de tudo, somos espírito eterno. Nós, iluminados dessa forma, nós aplicaremos também, onde estivermos, esses meios necessários para que essa sociedade seja mais igualitária, para que seja uma sociedade solidária, altruística e ecumênica, como assim o irmão Paiva Neto vem defendendo há décadas no Brasil. Essa escassez que existe, aparentemente, ela é fruto da não compreensão do nosso papel social como agentes da caridade completa aqui. Então, o irmão Paiva Neto, no livro Tesouros da Alma, na página 106 e 107, ele tem uma página extraordinária, que ele fala a respeito dessa escassez. Quebrar as algemas da visão restritiva da escassez. Vamos lá, página 106 e 107 do livro Tesouros da Alma. Jesus, o divino benfeitor, deixou-nos o segredo de sua postura espiritual e humanitária, a ponto de alimentar uma multidão, consoante passagem bíblica narrada anteriormente, mesmo na exiguidade de um deserto. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando nos dispusermos a meditar sobre essa fórmula econômica do Cristo, estaremos nos integrando na competência de Deus, criaturas dele que somos. Tudo que se relaciona com a produção e distribuição equânime de renda está nessa fórmula urgentíssima de Jesus, conforme o saudoso fundador da LBV, Alziro Zarur, denominou o referido versículo evangélico.
O resultado da aplicação dessa sabedoria do reino de Deus e sua justiça, isto é, do pleno conhecimento das leis espirituais que regem a vida nos cosmos, capaz de tornar a humanidade mais humana e mais espiritualizada, é justamente abrir a nossa cabeça para essa divina competência, para que essa divina competência se estabeleça em nós. E assim, não nos aprisionarmos à visão restritiva da escassez de recursos, de bens, de oportunidades de emprego e do que mais o seja. Desta feita, permitiremos que os ilimitados valores do Espírito, tais como o amor, a solidariedade, a generosidade, a compaixão, o altruísmo, a fraternidade, constituam as balizas das soluções de todos os problemas socioeconômicos que afligem os povos. E elas virão por intermédio do esforço conjunto das criaturas esclarecidas por esse infinito saber. Portanto, na verdade, o que existe, e assim a gente percebe, é a escassez do sentimento, do espírito solidário. Quando compreendermos esse sentido da nossa vida, então nós aboliremos toda essa fictícia escassez e miséria humana, porque está em nós realizarmos essa adequação à existência de todas as pessoas que necessitam na Terra. Muito obrigado ao nosso irmão que formulou essa questão. Isso. O irmão Vicente Lopes, muito obrigada pela sua pergunta. Agora, a pergunta da Laura Barros. Ainda temos um tempinho para mais uma pergunta. Irmão Rosiel, ela é de Porto Alegre. As pessoas com mais recursos financeiros têm mais responsabilidade espiritual, já que possuem mais condições para ajudar o próximo? Muito obrigado à nossa irmã Laura Barros. Bem, vamos ao Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 18, versículos de 18 a 23. O jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Respondeu-lhe Jesus: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe." Replicou o jovem rico: "Tudo isso tenho observado desde a minha juventude." Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: "Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me." Mas ouvindo eles estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Mais uma vez, a gente observa que a inobservância das leis divinas, das leis espirituais, é que nos causam profundas tristezas aqui na Terra. Tristezas não só pela fome que se passa, pela miséria, pela ausência desses recursos necessários a uma vida com dignidade, mas também aos ricos, como nós observamos aqui, que ele ficou profundamente triste. Por quê? O irmão Zaru tem um pensamento iniciático muito importante. Ele diz assim: o ser humano foi feito de tal forma que só pode ser feliz praticando o bem. Então, quando nós desconhecemos essas leis espirituais, essas normas econômicas divinas que regem a tudo aqui na Terra, nós perdemos o contato com aquilo que realmente devemos fazer nesse plano físico, nessa existência que nós estamos tendo. Tanto aqueles que precisam dos recursos, como aqueles que dispõem dos recursos. A todos nós é necessário que entendamos, compreendamos essas leis espirituais. Antes de nós nascermos aqui na Terra,
Vamos pensar no caso desse jovem rico, já que a questão é proposta às pessoas que têm mais recursos financeiros, se eles não teriam mais responsabilidade social e espiritual. A gente compreende que sim. Depois nós vamos dizer um detalhe bastante importante disso também. Quando nós nos afastamos desse espírito solidário, então nós encontramos toda essa miséria aqui na Terra. Os ricos, naturalmente, eles têm esses recursos, porque todos nós, antes de nascermos aqui, nós fizemos uma agenda espiritual daquilo que era importante praticarmos aqui na Terra. O rico, naturalmente, percebendo a ausência desse sentimento solidário em sua alma, ele deve ter pedido nascer com recursos para que ele pudesse utilizar aqueles recursos aqui na Terra de forma a contribuir para o progresso, para a manutenção com dignidade de tantas pessoas. É aqueles que podem e devem olhar dessa forma os seus recursos e a aplicação desses recursos. Jesus jamais pediria que se vendesse. Naturalmente, o vender é que ele se desapegasse daqueles recursos materiais. E desapegar não é vender, é aplicar de uma forma justa para que todos possam ter aqueles resultados também. Com relação a esse espírito solidário, não somente o rico deve fazer isso, mas todos nós. Todos nós, mesmo não dispondo de grandes valores, vamos pensar na viúva do gasofilácio. Ela quase não tinha riquezas. No entanto, ela, do pouco que tinha, ela exerceu esse espírito solidário. Então, todos nós, tendo muito ou pouco, nós devemos exercer esse espírito solidário aqui na Terra. Nós vamos, para compreender ainda mais esse sentido, nós vamos à página do livro do irmão Paiva Neto, Tesouros da Alma, e ele nos traz esses importantes esclarecimentos na página 101, quando ele fala sobre leis econômicas de Deus. Quando abrimos nossa mente e compreendemos o papel do ser humano no mundo, contemplamos no horizonte do raciocínio, isento de preconceitos e tabus, as leis econômicas, as leis da economia de Deus. Por isso defendemos a economia da solidariedade espiritual e humana, proposta que lancei há décadas. Situa-se além do que os homens discutem tanto e a respeito da qual afirmam uma coisa hoje e desdizem na manhã, levando gerações ao desespero. Preconizamos que a solidariedade se expandiu do luminoso campo da ética e se tornou uma estratégia de sobrevivência, acima de leis e de modelos econômicos até agora descobertos, e muitas vezes empregados de modo pouco apreciável por nós, os seres humanos. Discorremos sobre conceitos que pré-existem à criação do mundo, que são as normas econômicas divinas, que tratam em igualdade os gêneros, porque se destinam à essência imortal das filhas e dos filhos de Deus. Eis aí mais um esclarecimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nessa página do nosso irmão Paiva Neto, para que todos percebamos que o espírito solidário deve habitar permanentemente a nossa vida, porque é assim que nós nascemos para aplicar não só os recursos econômicos, patrimoniais que nós temos, mas também os intelectuais, o conhecimento em benefício de todas as pessoas. Aí, muito obrigada, irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, respondendo às dúvidas da audiência. Você também pode mandar as suas dúvidas no 99-831-8195. Pode também se inscrever no canal youtube.com/religião de Deus vídeos e mandar também as suas dúvidas nos comentários. Combinado? A você, a nossa saudação de paz e de fraternidade ecumênica. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!